Aproveitando essa sessão, que tem um quórum qualificado, eu diria aqui, enxergo vários ministros, prefeitos, ex-governadores, futuros governadores. E, senhor presidente, eu venho à tribuna, senador Aloysio, que também representa a maior cidade do nosso país, junto com o senador Suplicy, eu venho à tribuna, caro líder Eduardo Braga, para apresentar uma proposta bem objetiva para o Senado. Trazer um dos temas que certamente foi causa da grande mobilização, uma causa justa, da grande mobilização popular para dentro do Senado. O Senado tem adotado mudanças na sua agenda, mas eu diria que está na hora de trazermos talvez a razão mais identificada, que está na base das manifestações populares para esse plenário, que é o transporte urbano. Colega Litz, Vossa Excelência, que está escrita logo depois de mim, foi prefeita. Não vejo tema mais importante para tratarmos de maneira bastante objetiva, que envolve todos os entes da federação, do que transporte urbano. E por que que eu faço isso? Aqui é a Casa da Federação. Aqui tem ex-prefeitos. Eu fui ex-prefeito, eu fui prefeito. Prefeitas, ex-governadores. E hoje tem uma matéria que eu recomendo a leitura para todos, no Valor Econômico, que fala do subsídio ao transporte público, transporte coletivo nas cidades. Veja, senador Aloysio, Vossa Excelência, que inclusive, quando exilado, morou em cidades da Europa. Na União Europeia, o subsídio no transporte coletivo varia de 45% a 70%. Nos Estados Unidos, varia de 60% a 70%. E aqui no Brasil, só em São Paulo, que tem perto de 20% em alguns sistemas, em alguns transportes que tem subsídio. Mas o que nós temos com as manifestações que concluí aqui, está falido o sistema de transporte coletivo nas cidades brasileiras. Faliu, venceu a validade. Nós deixamos para ser resolvido no custo do IPK, índice de passageiro por quilômetro. Eu fui prefeito, é uma área que eu sempre gostei de tratar. Aí se tenta resolver da seguinte maneira: amontoa as pessoas dentro do ônibus, sobe a tarifa e baixa a qualidade do serviço. Foi isso que nós fizemos ao longo de anos. Em todas as cidades é isso. Muita gente, ineficiência e caro. Então, eu vi aqui especialistas nessa matéria que é fantástica. Eu recomendo que todos possam ler. É uma matéria objetiva. Esse é um tema suprapartidário. Prefeitos do PT, do PSDB, do PSB, do PMDB, dos democratas, todos passam pela mesma dificuldade. E aí a gente tem que discutir, mas nós não temos um Ministério das Cidades? Não foi criado o Ministério das Cidades? Eu sempre aprendi que pelo menos 3 coisas são fundamentais na cidade. E a primeira delas é: a cidade precisa funcionar. Ela precisa recolher os resíduos sólidos, o lixo. A coisa é tão fantástica. Fiz uma viagem à China, no caso, a República da China, em Taipei, não existe mais depósito de lixo na cidade. Ninguém joga mais o lixo em lixeira. É tão eficiente o sistema que na hora certa passa 3 caminhões, um atrás do outro, tocando uma musiquinha, e as pessoas saem da sua casa e entregam já um lixo partilhado e põem naquele veículo que vai embora para o aterro, para a reciclagem. Não tem mais não tem essa história de deixar lixo em beira de rua. É fantástico isso. Então, coleta de lixo. A cidade está razoavelmente bem funcionando. E transporte, que é o primeiro funcionamento. Senador Eduardo Braga, uma cidade como Manaus, Vossa Excelência falava da preocupação, dos problemas que viveu essa semana.
Tem 1 milhão de pessoas numa periferia, numa população de 2 milhões. Vossa Excelência foi um excepcional prefeito. Eu também saí como prefeito, na época, eu e o senador Jabas, que era prefeito de Recife, os mais bem avaliados na época. Depois, no governo, eu virei uma espécie de prefeito, porque segui trabalhando. Rio Branco, ajudei muito o prefeito Angelim, o prefeito Marcos Alexandre, nesse tema, está fazendo algumas mudanças importantes, mas eu diria, ou nós trazemos para cá, talvez dentro daqueles temas, daquele debate temático, trazer para cá os temas de interesse do país. Por que não trazer o tema mais falado durante as manifestações, que é o tema do transporte público, transporte coletivo? Os especialistas falam aqui na matéria. Em Londres, quem viaja, volta elogiando, anda de ônibus, anda de metrô. Em Londres, o custo do transporte público em Londres foi de 9,3 bilhões de euros. 7 bilhões gasto na operação e 2,3 bilhões em investimentos. Do total, apenas 4 bilhões foram arrecadados com venda de passagem. Dos 9, 5 bilhões de euros, subsídio. Subsídio para ter qualidade. É para a cidade funcionar. Aí, anda-se um pouco. No Brasil, o modelo de financiamento de transporte público é baseado na tarifa e quase completamente financiado por ela. Inclusive, aquelas autorizações para idosos, para as pessoas com algumas necessidades especiais, todas essas autorizações de passe livre, elas entram também na tarifa e ficam a cargo de quem? Quem é que anda de ônibus nesse país hoje? Os mais pobres. Aliás, a pesquisa feita pelo IPEA mostra que os 10% mais pobres não andam de ônibus por conta do custo. E o que nós criamos um mecanismo do Vale Transporte, ele atende 26% só dos usuários. A gente fica achando que está tudo bem resolvido, só 26% dos que andam de transporte coletivo que vem diretamente com o Vale Transporte. E não há solução para essa questão se não tiver uma radical mudança na política de transporte público e transporte coletivo nesse país. Eu estou trazendo esse tema porque esse é o tema que estava na maioria das cartolinas que essas manifestações foram fantásticas, porque os temas apresentados não cabiam numa faixa. Cada um tinha uma cartolina na mão com a sua reivindicação. Claro que elas se repetiam, mas foi algo muito interessante, algo pedagógico, e acho que o Senado, as casas legislativas, precisam trazer esse debate. A cidade de Nova York, por exemplo, o subsídio, as tarifas cobrem 60% do custo. É um caso excepcional, só 40% que é subsidiado. Mas lá todo mundo anda, ou quase todo mundo anda, de algum transporte público ou de alguma concessão pública. Então lá as tarifas bancam, porque o sistema é eficiente quando mais gente anda. A cidade de Bogotá, por exemplo, ela adotou um sistema muito eficiente de subsídio e é cada vez mais uma referência de cidade no mundo. As nossas, onde moram 84% dos brasileiros, senhor presidente, as nossas estão insustentáveis, não funcionam, a vida está cada dia pior nas cidades brasileiras. E a solução está sendo, quem pode vai se afastando e morando em algum condomínio fechado. Mas também, quando eles vão acessar a cidade, não tem como fazer. Então, está passando da hora de nós enfrentarmos. Eu queria aqui dizer que os estudos apresentados hoje no jornal Valor Econômico, feitos pelo doutor PhD em transporte, formado na Universidade de Londres, o PhD dele, mas é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor Luiz Antônio Lindau. Nós temos também
o doutor Carlos Henrique de Carvalho, coordenador de Planejamento e Pesquisa do IPEA, com posicionamento, professores da Poli-USP, Universidade de São Paulo, todos eles colocando claramente a falência do sistema de transporte coletivo no país e apontando caminhos. Como o Senado aqui é a casa que tem uma quantidade enorme de ex-prefeitos, de ex-governadores, de futuros prefeitos e governadores, ex-ministros, a minha sugestão é que debatêssemos, trouxéssemos para cá o tema que foi central nas grandes mobilizações do país, que é a mobilidade urbana. Não gosto muito desse nome. Concedo a parte, Vossa Excelência, com a compreensão do presidente, para que eu possa logo em seguida concluir meu pronunciamento. Por gentileza, senador Luiz Henrique, ex-prefeito, ex-governador e ex-bom prefeito, ex-bom governador e grande senador dessa casa. Eu agradeço a Vossa Excelência, como sempre, está tratando de assunto da maior relevância e da maior atualidade. O grande X da questão, já que o X está nas manchetes, o grande X da questão é a cultura nacional do veículo individual. O cidadão quer sair de carro, estacionar na frente da loja, estacionar na frente do cinema, estacionar do lado do estádio de futebol. Então, no Brasil, nós precisamos quebrar essa cultura. E eu posso falar por experiência própria. Eu estabeleci em Joinville o segundo sistema de integração dos ônibus com passagem única e bilhetagem eletrônica do país. O primeiro foi implantado por uma figura histórica desse nosso Brasil, foi o prefeito Grama, em Campinas. Foi o primeiro. Eu instituí o segundo em Joinville. Pois bem, ao invés de 4 passagens que os trabalhadores pagavam em alguns roteiros, todo mundo passou a pagar uma só passagem, né? Facilitada pelo sistema de bilhetagem eletrônica. Pois bem, qual era a minha expectativa? Vai aumentar o número de passageiros nos ônibus, que foram modernizados. Cada bairro recebeu a sua estação de integração, a que eu chamei de Estação da Cidadania. Pois bem, o que é que ocorreu? Ao invés de aumentar o número de usuários de ônibus, diminuiu o número de usuários de ônibus, criando dificuldades, inclusive operacionais, para as empresas. Em compensação, a cidade de Joinville, que era tranquila, entupiu-se de automóveis. E hoje padece de problema de mobilidade urbana, como qualquer cidade brasileira. Esse não é mais um problema de Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba. O problema de mobilidade urbana hoje é um problema de cidades médias e pequenas até. Então, e qual é o X da questão? É a cultura do veículo individual. Tá? Por isso, Vossa Excelência é muito feliz ao propor um grande debate. E Vossa Excelência vai ver, eu falo por experiência própria, que a grande decisão será quebrar a cultura do veículo individual e estabelecer a prevalência da cultura do veículo coletivo no nosso país. Para concluir, presidente, eu quero piorar um pouco esse quadro que o senador Luiz Henrique acaba de pintar. Como eu falei, eu gosto muito desse tema, procuro aprender a cada dia. Não sei se todos sabem, mas a média de carros por habitante no Brasil é de 200 carros para cada 1.000. O problema é que esse número vai crescer ainda. Não sei como e não sei onde. Então, nós temos no Brasil 200 carros para cada 1.000 habitantes.
O problema, senador Delcídio, que nos Estados Unidos são 700 carros para cada 1.000 habitantes. E na Europa são 500 carros, 450, 500 carros para cada 1.000 habitantes. Na China, ainda está perto de 50 carros para cada 1.000 habitantes. Ou seja, o número de carros no Brasil nos próximos anos, nas cidades, deve dobrar. E aí eu não sei em que ruas vão andar, senhor presidente Paim. Então, senador Luiz Henrique, nós temos 200 carros para cada 1.000 habitantes no Brasil, mesmo depois desse boom do automóvel. Como a média da Europa é de 450 a 500 carros por habitante, e nos Estados Unidos é 700, eu conversava com um especialista no assunto, ele disse certamente, nos próximos anos, o número de carros nas cidades brasileiras vai dobrar. Agora, o que podemos fazer? Alongar o prazo do alcance nesse número. E como se faz isso? Melhorando o sistema de transporte coletivo nas cidades. Todos que viajam aqui quando vão para o exterior não ficam andando de táxi ou de carro alugado. Andam de metrô, andam de ônibus. Pelo menos quando eu converso com os colegas, com as pessoas que viajam nas cidades todas. E todas essas cidades do mundo inteiro têm transporte de qualidade. Em Berlim tem exigência numa concessão. Imagine um Brasil desse jeito. Esse é o padrão Berlim. Está lá escrito, numa concessão de linha de ônibus, tem que ter 94%, atingir 94% de índice de pontualidade para o ônibus, sob pena de pagar multa e até perder a concessão. Isso é sistema de qualidade. A pessoa pega um ônibus, sabe a hora que o ônibus passa, sabe que hora chega no lugar, que minuto chega no lugar, e aí passa a ser algo muito eficiente, limpo, eficiente, e que todo mundo faz a opção e passa a ter um carro como um artigo de luxo, para no fim de semana, para passear, para viajar. No Brasil, lamentavelmente, nós tivemos muitas melhoras da porta para dentro, é verdade. Graças ao governo do presidente Lula, à presidenta Dilma, a esse movimento desses últimos 10 anos, melhoramos muito o nosso país, da porta da casa para dentro, com salário. Mas eu acho que também esse modelo esgotou-se. As pessoas querem mais, e elas querem melhoria da porta para fora. A qualidade dos serviços públicos são de péssima qualidade. Caiu muito, piorou, porque aumentou o número de pessoas nas cidades, aumentou o desejo das pessoas de terem acesso aos serviços, e o que é que nós tivemos? As pessoas frustradas, morando mal, em cidades insustentáveis, em cidades que não funcionam e dependendo de serviços públicos precários. Esse é o quadro suprapartidário, atinge a todos, é contra tudo e todos, porque ele é real. Ele é real e foi expresso não só pela juventude, mas puxado pela nossa juventude, mas pelos idosos, pelos que têm algum tipo de organização ou associação e por aqueles que não têm nenhuma organização, que estavam lá com sua cartolina fazendo suas reivindicações. Então, o apelo que eu faço, eu vou entrar com requerimento solicitando que esse seja um dos itens apreciados quando nós formos fazer um debate de um dia, de manhã e à tarde, ou uma tarde e noite, sobre funcionamento das cidades brasileiras, sobre qualidade do transporte nas cidades brasileiras. Certamente, no plenário dessa casa, nós vamos ter e colher grandes e importantes contribuições e tomara que o Ministério do Transporte do Brasil mude sua agenda e coloque como agenda prioritária a discussão, o debate e a busca de solução conjunta entre a União, os estados e os municípios para o problema do transporte no nosso país, especialmente nas cidades. Muito obrigado, senhor presidente.